Meus irmãos, muito boa noite. Que a paz de Deus, de Jesus, possa continuar aqui em nossos corações. Trazemos aqui o abraço fraterno de todos que fazem o Centro Espírita Casa dos Humildes, do qual eu faço parte, que é localizado ali em Casa Forte, perto ali do Parque Santana. E sempre que a equipe de trabalho aqui da casa nos convida para estar aqui, para a gente conversar, palestrar a respeito dessa doutrina maravilhosa, é sempre um prazer, é sempre uma alegria, pois essa casa, assim como recebe a vocês, me recebe muito bem, de braços abertos, e aqui eu me sinto em casa também. Uma casa que tem os preceitos da doutrina espírita, da mesma forma que o mestre Allan Kardec instruiu que os centros espíritas assim procedessem. Infelizmente, a gente vê muitos centros espíritas, muitos lares espíritas que se denominam espíritas, mas que não seguem a codificação kardeciana. Todo esse trabalho que o mestre Hippolyte Léon Denis Rivail, o nosso querido Allan Kardec, tanto trabalho teve para codificar essa doutrina, inclusive abreviou a sua estada aqui na Terra, porque o trabalho era urgente e grandioso e não podia parar. E ele sacrificou até alguns anos ainda que lhe restavam para que terminasse esse trabalho. E a gente sabe que ainda muita coisa ficou nos seus manuscritos, nas suas anotações, que depois foram publicados, né, para que a gente tivesse hoje em mãos essa doutrina maravilhosa que começou com o Livro dos Espíritos, essa obra fantástica que divide a humanidade em duas etapas, antes e depois do Livro dos Espíritos, porque é uma obra que vem saciar toda aquela sede de conhecimento que o ser humano tem inata, né? Quando a gente começa a querer compreender as coisas, vem sempre aquela pergunta: por que eu estou aqui, né? De onde eu venho? E após a tão falada morte que o espiritismo matou, para onde é que vamos? O que é que nos aguarda? E esta obra, o Livro dos Espíritos, vem lançar essa luz imensa a todas essas dúvidas, a todos esses questionamentos. E como hoje o tema central da palestra é a conduta espírita no trabalho, a gente enaltece e engrandece esse trabalho fenomenal de toda a equipe da espiritualidade superior e através desse missionário chamado Allan Kardec, que encarnou, depois de tantas encarnações, se preparando para receber essa missão do Consolador prometido. Lembram que no Evangelho, o nosso Mestre Jesus disse que muitas coisas ele queria dizer, mas que o povo ainda não tinha condições de compreender a profundidade dessas coisas, desses questionamentos e dessas explicações, mas que não nos abandonaria e mandaria um Consolador. Esse Consolador prometido foi a doutrina espírita. Porque Kardec, quando pergunta através da psicografia mediúnica daqueles médios que os assessorava, daquelas irmãzinhas, que espírito era aquele que trazia tanto conhecimento, tanta coisa profunda e que queria saber a identidade daquele espírito? Ele disse: eu sou a verdade. Aí Kardec imediatamente recorda que o Mestre Jesus, quando aqui esteve, disse: eu sou a verdade, eu sou a luz e a vida, e ninguém irá ao Pai senão por mim. Então a doutrina espírita veio lançar essa luz e fazer com que a gente compreendesse melhor todo esse trabalho, toda essa nossa encarnação presente, porque nós estamos aqui ainda, se essa encarnação é melhor ou é pior do que a antecessor, e para onde vamos, se ainda vamos ter o merecimento de um mundo melhor,
ou se vamos retornar aqui para a Terra. Então, através do estudo da doutrina espírita, todos esses questionamentos foram saciados. E quando a gente fala em trabalho, a gente hoje divulga que um grande trabalhador da doutrina espírita, embora não fosse trabalhador assim, ligado à doutrina espírita de forma como espírita ferrenho, mas que sempre esteve ligado e foi um grande amigo do nosso querido Chico Xavier. Eu vou falar o nome dele aqui, os mais novos com certeza talvez não o conheçam, mas os mais velhos com certeza vão se lembrar de um repórter investigativo chamado Saulo Gomes. Esse cidadão foi o responsável por convencer Chico Xavier a participar daquele célebre programa, ainda na extinta TV Tupi. Os mais antigos, né, já vão lembrar, que era o Canal 6 hoje, que é a Rede TV, que passou por várias emissoras, mas a primeira foi a Rede Tupi, que fazia parte dos Diários Associados. E Saulo Gomes, em 1968, conheceu Chico Xavier e se apaixonou, né, como todo mundo, pelo trabalho que Chico realizava ali em Uberaba, né, no seu centro espírita ali, cuidando dos mais necessitados, fazendo todo aquele trabalho que nós espíritas conhecemos. E Saulo, quando viu aquele trabalho ali, ficou amigo de Chico e tornou-se espírita, conseguiu convencer Chico a participar do programa do Pinga Fogo, né, que foi, até hoje, na televisão brasileira, a maior audiência de todos os tempos, proporcionalmente, né? Vocês imaginam que o programa foi na década de 70, iniciozinho da década de 70, e nem todos tinham aparelho de televisão, que era uma coisa muito cara, né? E as transmissões, em alguns estados, nem foi ao vivo, porque ainda era na época do videotape, né, que era uma fita, gravava o programa e distribuía depois para os estados mais distantes. Mas naqueles estados onde a transmissão do programa foi ao vivo, era um programa que era para durar 40, 45 minutos, que era um programa que tinha semanalmente na Rede Tupi, chamado Pinga Fogo, era um programa de entrevistas, durou mais de 2 horas. E não tinha condições de se encerrar o programa porque a audiência estava estourada e o próprio presidente da emissora disse: deixa correr o tempo, deixa Chico aí, deixa ver, vamos embora que não tem como a gente encerrar o programa. Então a programação foi toda mudada porque Chico Xavier foi lá e uma bancada de pessoas ilustres para fazer perguntas a Chico, entre eles um dos maiores espíritas de todos os tempos, o professor Herculano Pires, que, como diz Bruno Tavares, foi o melhor metro que mediu Kardec, porque Herculano era o kardecista em pessoa, ele não admitia que nenhum centro, nenhuma organização espírita pudesse divulgar nada fora dos preceitos a que a doutrina espírita falava através das obras de Kardec. Então o professor Herculano Pires estava lá, fora outros ilustres. Na época, o grande ator Carlos Augusto Strasser também era espírita e também estava na plateia. Então foi um programa que marcou época, tanto que teve uma repetição no Natal, também com igual sucesso. Então Saulo Gomes desencarnou hoje, na madrugada de hoje, 23 de outubro, aos 92 anos, deixando um legado interessantíssimo no trabalho da doutrina espírita e nas reportagens excepcionais que ele fez na sua vida profissional, mesmo fora da temática espírita. Ele foi considerado um dos maiores repórteres investigativos do Brasil. Quando a gente fala em trabalho, a gente vê o trabalho incessante desse homem que com certeza veio com uma missão. Porque quando a gente pergunta assim, vê um repórter investigativo, naquela época da década de 70, existia no Brasil uma coisa terrível chamada um grupo de extermínio, muito forte, que atuava em São Paulo, no Rio de Janeiro, que era temido, e ele foi um dos maiores investigadores desse esquema que tinha, que era com policiais, uma coisa terrível, e nunca teve medo, investigava a fundo. Aí quando a gente o que é chega um homem que é um tipo de repórter investigativo e que, ao mesmo tempo, de outro lado, vai para a doutrina espírita e vai ajudar
ajudar divulgando o trabalho de Chico Xavier e de tantas outras coisas. Certa vez ele conta que quando ele fez a primeira entrevista com Chico Xavier, que ali já se tornaram amigos, parecia que já se conheciam de longas datas e realmente deveriam conhecer, né? A gente sabe que no Espiritismo, Kardec ensina que não há coincidência, né? A gente traz essas amizades de outras encarnações. Aí quando chega aqui tem aquele véuzinho da amnésia, né? Aquela amnésia temporária enquanto a gente está aqui. Mas quando a gente se encontra, a gente bate aquela empatia, né? A gente sabe que eu conheço esse cara de algum lugar, conheço essa jovem de algum lugar. E as afinidades aparecem. Porque no Evangelho, quando se pergunta os amores de hoje foram os amores de ontem, serão os amores de amanhã. Ou seja, a gente está sempre se encontrando através das várias encarnações. Usando vestimentas as mais diversas, né? Vestimentas femininas, masculinas, habitando outros países, mas a gente está sempre se encontrando. Então, quando Saulo fez a primeira entrevista com Chico Xavier, Chico, naquela humildade dele, né, depois da entrevista, conversando, aí disse: Saulo, eu queria que você desse uma ajudazinha a uma senhora, uma moça que faz um trabalho excepcional, Maria Aparecida. Ela tem uma casinha que ela transformou em hospital. Imagine que ela largou até a família para cuidar desses doentes de uma doença chamada fogo selvagem. Então, esse princípio de hospital lá em Uberaba, eu queria que você desse uma ajuda, que a gente ajuda aqui, mas os nossos recursos são tão poucos, né? E você, com trabalhando nos diários associados, um homem de televisão, poderia ajudar para que o hospital ganhasse algum donativo, alguma coisa. Aí Saulo se compadeceu com a história que Chico contou e foi visitar esse hospital. Levou a equipe de reportagem e lá chegando, ele disse que foi uma coisa dantesca quando ele chegou no hospital, porque uma pobreza muito grande, aquela senhora ali, jovem ainda na época, se dedicando o máximo que podia, fazendo o possível e o impossível para cuidar daquelas pessoas que não recebiam nada, ajuda de ninguém, apenas a caridade de algumas pessoas que a conheciam e que levavam para lá. Os doentes mal vestidos, a falta de remédio, alguns até despidos porque roupa não tinham. É uma doença que atinge a pele, que ficam feridas em carne viva, aquilo com odor até putrefato. E Saulo ficou impressionado com aquilo ali. Ele disse que tomou, naquela hora ali, foi uma revolta, foi tão grande na vida dele que ele começou a gravar a reportagem e disse: eu vou ser preso novamente, porque na época era o governo militar e ele tinha algumas ideias diferentes que não compactuavam com o pensamento daquela época e teve os seus direitos políticos na época eram cassados e até exilado ele foi. Então ele volta, ele já vivia ali no fio da navalha, né? Então ele pegou o microfone e disse, sem receio nenhum, pegou o microfone e disse: essa reportagem, senhoras e senhores, é um soco na cara das autoridades do governo de Minas Gerais, da prefeitura de Uberaba, e saiu descrevendo ali todas as autoridades, que passam por aqui e viram o rosto para esse hospital para não ver as mazelas que aqui se encontram e para não sentir o odor putrefato das feridas abertas que aqui se encontram. Eu conclamo a todos os espectadores, todos os leitores dos diários associados da Rede Tupi de televisão, para nos ajudar a trazer uma melhoria, alguns donativos para esse hospital. Aí fez imagem lá do hospital, né, mostrou aquela situação todinha. Aí só esperando a bomba, né, que agora eu vou ser preso. Mas, para a surpresa dele, até o Exército se compadeceu com aquela situação. E 2 batalhões lá de Minas Gerais, os comandantes colocaram os batalhões à disposição e os soldados militares daquela época a ir pela rua, autorizado pelo Exército, para angariar esses donativos, para ajudar o hospital.
E quando ele volta para São Paulo, ele, no programa, exibe a reportagem, e o pessoal de São Paulo também, muito solidário, começa a fazer também essa doação. Faz a doação e só juntando lá doações lá e colocando lá num galpão, disse que era uma coisa extraordinária. Já uma semana de campanha. Aí ele disse que quando estava nessa semana da campanha, aí recebe uma ordem de serviço do superior dele, lá da emissora, e diz: Saulo, você sabe que televisão vive de apurar, e você está gastando todo o programa para divulgar essa obra de caridade, e isso não está rendendo, né, para o programa. Então já fez uma semana, então a ordem é para encerrar hoje, né, já angariou os donativos que você queria, e a gente vai encerrar essa situação de pedir donativos para o hospital lá do Fogo Selvagem. Aí ele disse que pegou aquela ordem ali, aí, né, assim, ficou triste, né? Aí ele disse que não comunicou nem a esposa dele, que ela chamava-se Edna, disse: nem comuniquei a Edna. Aí fui para o estúdio, aí o programa naquela época era ao vivo. Aí ele disse: quando abre o programa, ele pega a ordem de serviço. Aí disse: senhoras e senhores, muito boa noite. Hoje vou ler para vocês aqui uma ordem de serviço dos meus superiores, aqui dos diretores da Diários Associados. É nisso o pessoal que está... Os diretores já ficaram tremendo, né? Porque ia pegar mal para eles, né? Aí, pensando que Saulo ia dizer a ordem, quando ele pega, diz: os nossos diretores estão dizendo que a Rede Tupi, Diários Associados, vão prolongar a campanha de doação por mais uma semana. Aí, diz, pronto. Ele disse que pensou: olha, entre eu ser demitido e fazer mais uma semana de caridade, eu prefiro ser demitido, mas pelo menos arrumar mais uma semana de donativo para o pessoal lá que estava precisando. Ele disse que quando terminou o programa, né, isso era ao vivo, ninguém atrapalhou ele, foi para a sala dele, só esperando a bomba. Daqui a pouco chega o cara batendo lá na porta da sala dele de reportagem. Só estou aqui com um bilhete do seu Chico Xavier, de Uberaba. Eu vim aqui só para lhe entregar esse bilhete. Aí ele pegou, abre o bilhete, aí era Chico, parabenizando ele, agradecendo pela ajuda que fez ao hospital, e que tinha uma mensagem de Emmanuel para ele. Aí ele abre 4 páginas de mensagem, que em linhas gerais ele dizia que entendia, ele disse que não tinha comunicado a ninguém essa situação lá, que a emissora estava pressionando ele. Emmanuel dizia que fazer a caridade era muito difícil, porque nem todos compreendiam. E sabia que a pressão que ele estava sofrendo para encerrar a campanha era muito grande, mas que perseverasse, que mesmo sendo difícil, em linhas gerais ele ia conseguir. Ele começou a chorar, porque ele não tinha dito isso a ninguém. Mas só que Emmanuel já sabia, né, de toda a situação dele. Aí ele guarda aquela mensagem, daqui a pouco chega um emissário da cúpula da TV Tupi, para falar com ele, só comparecer à diretoria, o pessoal quer falar contigo. Ele disse: pronto, ali já arrumou até as coisas dele, ele disse: agora eu vou embora mesmo. Aí quando sobe, o pessoal lá vai parabenizar a ele pelo programa e dizer que tinha recebido já a autorização do chefão, né, o Assis Chateaubriand, e prolongasse essa campanha por quanto tempo ele quisesse. Quer dizer, a espiritualidade trabalhando nos bastidores para que ele conseguisse. Aí ele disse que se emocionou e disse, quando chegou no galpão, depois de 2 semanas de angariar donativo, todo esse trabalho, né, disse que era tanta coisa que ele disse: agora, como é que eu vou levar isso para Uberaba? Que eram 480 quilômetros mais ou menos. Aí disse: agora eu vou pedir a ajuda de alguns empresários. Ele disse que foi em duas empresas de caminhões e as pessoas nem titubearam. Os proprietários disponibilizaram. Ele disse que o menor caminhão que chegou lá chegou com 4 toneladas. Eles foram quase 30 caminhões para levar esse donativo. Aí ele acompanhou essa caravana. Quando chega em Uberaba, para surpresa dele, está um palanque lá armado, faixa por todo o canto, agradecendo. E teve uma coisa até impressionante. Ele escreveu uma faixa: Católicos e Espíritas unidos pelo Hospital do Fogo Selvagem. Né? Impressionante. Aí estava o pessoal do Exército lá, fez um desfile cívico e militar em homenagem a essa caravana. E ele disse que
foi que conseguiu fazer esse trabalho e extraordinário, que ele disse que com certeza foi com a ajuda do mundo espiritual, porque tudo conspirava para que nada desse certo. E, ao contrário, tudo deu certo. O hospital recebeu muito mantimento, muita roupa, muito remédio, medicações, esparadrapo, gás e tudo para que se pudesse manter por muito tempo. E, com isso, as autoridades começaram a ter um olhar diferente para aquele trabalho, que hoje é um grande hospital e é o maior do Brasil nesse segmento de tratamento do fogo selvagem. Então, ele deu esse pontapé inicial nesse trabalho grandioso e que hoje, com certeza, o nosso querido Saulo Gomes foi recebido por hordas de espíritos iluminados, porque fez um trabalho durante toda a sua vida só fazendo o bem. E jamais desconfiou da mediunidade de Chico, diferente daqueles outros repórteres, né, que foram visitar Chico e se passaram por um francês e um americano, Davi Nasser, da revista O Cruzeiro, né, que chegaram lá e tentaram enganar Chico, dizendo que um era americano e o outro era francês, e passaram uma semana ali assistindo às reuniões, vendo o trabalho fantástico de Chico, e que quando terminaram, que voltaram, um comentou com o outro, que a reportagem sairia na próxima edição da revista O Cruzeiro. Aí, é um farsante mesmo. Uma semana a gente passou com um cara lá e ele nem desconfiou que nem eu nem tu somos estrangeiros, nem tu é americano, nem eu sou francês. Ficaram rindo e já preparando a reportagem para malhar Chico, né? Só que quando eles vão embora no último dia, Chico presenteia a cada um com um livro. E eles botam um livro na bagagem e nem olham. Só que quando eles estão preparando a reportagem, o Davi Nasser entra às pressas lá na redação e disse: tu já olhaste o teu livro? Não, que livro? O livro que Chico nos presenteou? Não. Abre aí para tu ver. Quando abriu, tinha uma dedicatória de Emmanuel, né? Chamando eles pelos nomes verdadeiros. Aqui, um abraço ao amigo Davi Nasser, repórter, papapá, do estudinho. Eles ficaram sem entender. Quer dizer, Chico sabia quem ele era, mas a humildade dele tão grande que não os desmascarou. Então, tudo aquilo que eles estavam preparando para acabar com o Chico, chamando Chico de charlatão, tudo aquilo foi por água abaixo. E quando a gente fala em conduta espírita, que é o tema de hoje, a gente se mira nesses vultos que a gente teve a honra de conseguir conhecer, de ver o trabalho que eles fizeram, como Chico Xavier, como o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, como esse grande repórter Saulo Gomes, e tantos outros que, trabalhando cada um em sua seara, mas de uma ou outra maneira participaram ativamente dos movimentos espíritas. Que o espiritismo, ele se baseia sempre naqueles 3 pilares que todos conhecem: ciência, filosofia e religião. Mas o que mantém o espiritismo vivo e que é chamado a mais excelente das virtudes é a caridade. Então, quando você faz a caridade, que não é só você dar a esmola sem olhar para a cara daquele que está pedindo, mas é aquela caridade da preocupação, de você saber que uma pessoa que está com determinado problema, que nem sempre é financeiro, hoje se fala no mal do século, que é a depressão, que nada mais é do que uma falta de objetivo, de um afastamento do Criador. Hoje, com a tecnologia, os seres humanos, os grandes doutores, pensam que, né, são alguma coisa, mas se esquecem da grandiosidade de Deus. E a maioria das pessoas que estão nesse problema, você pode ver que elas estão afastadas de Deus. Quando você começa a fazer um trabalho de ajuda, um trabalho de caridade, uma campanha do quilo, que é realizada em centros como esse aqui, como a Casa dos Humildes, você sai renovado. As visitas de voluntários ao Hospital do Câncer, à ala infantil da ACD, quando você vê tantas criaturas ali que vêm com uma expiação pesada e que às vezes não, na maioria das vezes a gente vai para lá pensando que vai levar um consolo e a gente é que volta consolado, que são espíritos
já tão evoluídos que eles mesmos escolheram aquelas provações e que eles não têm nada de revolta. Muitas vezes nos ensinam, nos dão aula, né? Pais de crianças que desencarnaram ainda novinhas através do câncer, eles narram que chorando, e os filhos a consolam: meu pai, minha mãe, não chorem, né? Não tem por que chorar, né? Eu agradeço a Deus pelos momentos que estive com você, mas eu sei que eu vou voltar, Papai do Céu está me chamando. Então, os pais ficam ali arrasados, porque acabado, né? Porque qual é a maior tristeza? É antinatural o pai sepultar um filho, né? O natural são os pais envelhecerem e os filhos sepultarem eles. E quando acontece o contrário, nenhum pai, nenhuma mãe esquece isso facilmente. Por isso, esse grande trabalho que Chico realizava, e que outros médiuns psicógrafos hoje ainda fazem, que é das cartas consoladoras. Porque já imaginou você que não tem nenhum conhecimento espiritual, muitas vezes é agnóstico, e acaba numa situação de perder um ente querido, que pelas vias do materialismo, pronto, sepultou, acabou-se, nunca mais vou ver, ao desespero. Aí quando você chega num centro sério, onde tem um médium sério, que lhe traz uma mensagem consoladora de um ente querido seu, que está do outro lado, mas que volta para dizer que a verdadeira vida é lá, que ele está mais vivo do que nunca, e que narra para você coisas que só vocês sabiam, né? Para provar, comprovar efetivamente a verdade daquela comunicação. Aquela grande atriz que fez muitas novelas, muitos programas humorísticos, que era uma das maiores amigas da Hebe Camargo, a Nair Belo, ela era espírita, convicta, depois que ela recebeu a mensagem de um filho querido dela. Na época ela dizia que não acreditava nisso. Até que ela perdeu o filho num acidente de automóvel e ela ficou acabada. Não queria mais trabalhar, numa depressão horrível, né? Querendo morrer mesmo, porque não aguentava a ausência, que é aquele filho muito ligado a ela. E ela diz que foi convencida por uma amiga a visitar Chico, lá em Uberaba, mesmo sem acreditar. Mas o desespero era tanto, eu vou, não tenho nada a perder mesmo, e foi ao centro. E lá no meio de tantas mensagens ali que recebia, quando é citado o nome dela, para ela que ela comparecesse, que tinha uma mensagem para ela. E lá era a mensagem realmente do filho. Então ele começa a narrar como foi o acidente, o que aconteceu, como se procedeu o acidente. Até aí tudo bem, nada demais que não pudesse ser inventado, né? E ela ouvindo. Até que ele conta uma conversa que os dois tiveram alguns dias antes do fatídico acidente, porque eles tinham um parente em uma cidadezinha do Rio, do interior, e Nair Belo disse que esse ano todo mundo vai passar as festas de final de ano na casa de fulano, que era uma irmã dela ou uma tia, não me lembro, não recordo. Todo mundo vai. Aí esse filho dela, que era o mais ligado, esse que desencarna nesse acidente, aí para provocar ela, porque sabia que ela era estovada, explosiva, né? Disse: eu não vou não. Vou nada, tá vendo que eu vou final de ano passar lá no interior sem nada para fazer. Se vocês quiserem, você vai. Agora eu não vou não. Aí começaram a discussão de dois. Aí ele disse que depois caiu na gargalhada e abraçou-se com ela. E disse: não, mamãe, tô brincando. Para onde a senhora for, eu vou. A gente vai passar o final de ano lá. Essa conversa só os dois tiveram na cozinha. E ela não comentou com ninguém. E poucos dias depois aconteceu o acidente. Aí, na mensagem, ele diz: mamãe, lembra daquela conversa que a gente teve na cozinha, que a gente ia passar o Natal na cidade tal, com nossos parentes, tudinho, que você ficou aperreada porque eu disse que não ia? Aquilo era brincadeira, mamãe. Eu jamais iria passar uma festa de final de ano longe de você. Eu iria assim. Aí, quando ela leu essa parte, aí ela disse que não tinha como outra pessoa saber. Aí ela se desmanchou. Começou a chorar e viu que realmente era o filho dela. Porque ninguém sabia daquela conversa. Foi uma conversa íntima dos dois, na cozinha, só tinha os dois em casa. E pouco tempo ele desencarnou e ela nem se lembrava mais. Quando ele tocou no assunto na carta, ela recordou. E viu realmente que era
o filho que ali se comunicava com ela, é que realmente ele estava vivo. Foi que ela tomou um novo ânimo. Aí voltou ao trabalho devagarinho, voltou a fazer as coisas que ela fazia, porque sabia que não o havia perdido, que ele estava mais vivo do que nunca. Essa é a doutrina espírita, é a doutrina consoladora, não é uma doutrina de se conformar. Ninguém quer que nós espíritas sejamos conformados. Muitas vezes você está sofrendo uma tribulação, seja ela de caráter de saúde, financeiro, social, né? E todo mundo fica aperreado, ninguém tem a vida perfeita, né? Mas a gente, pela doutrina espírita, sabe que determinada a tribulação que a gente está sofrendo é para nosso engrandecimento. Não é para a gente se conformar, não, eu estou doente, é vontade de Deus mesmo. Não, lutar sempre e vencer dentro dos preceitos de caridade, do amor e principalmente do trabalho. Essa palavra trabalho, muitas vezes, ela não soa muito bem ao ouvido de algumas pessoas, né? Muita gente, quando ouve o nome trabalho, corre, feito o demo foge da cruz, né? Mas o trabalho, em todos os setores e em todos os níveis, o trabalho digno, honesto, ele nos engrandece, nos faz evoluir, não só materialmente, não na prosperidade material, mas nos faz evoluir moral e intelectualmente. É no trabalho bem feito, seja em qualquer setor, que você aprende, além das lidas, além das profissões, a convivência com o seu companheiro de trabalho, com a sua companheira de trabalho, com o seu superior, com o seu inferior, desenvolvendo ali o senso de humanidade, de respeito, de ajuda, de carinho. Então, isso vai lapidando também o nosso espírito. Já pensou se a gente vivesse isolado, feito um eremita, apenas trabalhando para a subsistência? Qual o progresso que nós alcançaríamos? Nenhum. A gente está aqui para nascer, viver, morrer, progredir sempre. Tal é a lei, já dizia Kardec. Então nós temos que progredir. E uma das formas de nós progredirmos é através do trabalho. Deus não nos colocou aqui, nenhum de nós, para ficar inerte. Todos já ouviram falar num dos maiores físicos que já habitaram o nosso planeta, o Stephen Hawking, né? Só mexia os olhos. Tinha uma tetraplegia impressionante que nem a fala ele pôde mais conseguir externar. Então ele desenvolveu um computador, colocava na boca dele, ele conseguia emitir o som feito um robô através do pensamento, de poucos movimentos que ele tinha ainda na boca para digitar alguma coisa, e aquilo se transformava em som. E essa doença dele começou cedo e ele jamais desistiu. Parou de andar, foi para a cadeira de roda e sempre foi pesquisador, ensinava. Até o dia do desencarne, não parou de trabalhar. Aí a gente, muitas vezes, somos perfeitos, sadios, podemos nos locomover, trabalhar, braços fortes, pernas fortes, mas muita gente odeia o trabalho. Então, como o Livro dos Espíritos aborda todos os assuntos e todas as temáticas, a gente, antes de entrar propriamente dita na obra que nos traz aqui hoje, que é a Conduta Espírita, de Valdo Vieira, psicografado pelo Espírito André Luiz, vamos ver o que é que o Livro dos Espíritos nos fala sobre a questão do trabalho. No capítulo 3 do Livro dos Espíritos, item 1, ele fala necessidade do trabalho. Então, Kardec pergunta a espiritualidade maior. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza? Kardec pergunta a espiritualidade maior. A resposta é a seguinte: o trabalho é uma lei da natureza e, por isso mesmo, é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. O que é que você entende por essa resposta? Quanto mais o homem
sobe na civilização, quanto mais civilizado, mais se trabalha. Porque se a gente imaginar como viviam os primeiros homens dentro das cavernas, qual era a necessidade dele? Sair para buscar alimento, seja vegetal, ou quando aprenderam a caçar, desenvolver as primeiras ferramentas. Pegar algum bicho ali para comer, né, e assar no fogo. Aí ele viu que outras necessidades apareciam. Ele queria um lugar melhor, mais seguro. Aí começou a construir as primeiras habitações, aquelas palafitas, né? Então, tudo isso demandava um trabalho maior. Então, quanto mais civilizado, mais necessidade de trabalhar. Quem aqui nunca teve o sonho da sua casa própria? Ter sua casinha, quer mobiliar de forma que tenha o melhor conforto possível. Você quer um sofazinho de tijolo ou um sofazinho bem fofinho para assistir aquela novela, né? Que é um fofinho, né? Para ficar mais tranquilo. Então, a necessidade do conforto, a necessidade de uma melhor moradia, de estar no lugar melhor, nos obriga a trabalhar mais para que nós possamos angariar determinadas coisas. Na 675, Kardec pergunta: não devemos entender por trabalho senão as ocupações materiais? Olha a resposta da espiritualidade. Repetir a pergunta. Não devemos entender por trabalho senão as ocupações materiais? Ou seja, será que trabalhar só é o trabalho material? Resposta da espiritualidade. Não. O espírito também trabalha, como o corpo. Toda ocupação útil é um trabalho. Quem pensa que vai desencarnar e vai viver na beatitude, contemplando as nuvens e vendo o anjo tocar lira, tira o cavalo da chuva. Quando a gente desencarna é que vai trabalhar. Até porque não vamos mais ter o corpo físico. O corpo físico tem algumas necessidades, né? Nós precisamos dormir para recuperar as energias, precisamos nos alimentar, beber água. O espírito não. O espírito é 24 horas, é Jack Bauer, né? Direto. Não tem tempo de descanso. Para que descansar se ele não cansa? Então, trabalhar. Mas qual é o tipo de trabalho? Ajudar. Se você pega o livro Nosso Lar, você vê aquelas equipes que descem ali as regiões umbralinas para pegar aquele pessoal ali, os enfermos, levar para as colônias. O pessoal que desce para os centros de trabalho. A gente, nos nossos olhos carnais, não podemos aquilatar o tamanho desse ambiente aqui. Sabemos que muitos espíritos amigos, espíritos trabalhadores dessa casa, que muito antes da reunião já fazem todo um trabalho de proteção aqui, um trabalho de proteção fluídica e energética para evitar que determinadas coisas se aproximem, né? A gente sabe que muitos espíritos ainda infelizes, imperfeitos, que não se contentam com a paz, com o trabalho de caridade de um centro desta natureza, e queria vir perturbar, né? Não sabemos quantos médiuns ostensivos tem aqui. E o médium, quando ele não trabalha na casa espírita e não é educado, ele é uma porta aberta para a comunicação. Então já pensou se não tivesse todo esse preparo, daqui a pouco estava a gente aqui se estribuchando no chão, outro caindo lá embaixo, outro aqui fora. O quê? Os espíritos, observando que aquela pessoa tinha uma mediunidade ostensiva, se aproximava e incorporava ali, entre aspas, a gente sabe que não é essa incorporação, mas jogava a sua influência e ia perturbar o trabalho. Então esse é um trabalho feito pela equipe espiritual da casa para manter esse ambiente seguro. Outros espíritos vêm de colônias aqui vizinhas à Terra trazer muitos irmãos que desencarnaram e estão lá perdidos, né? Não sabe o que aconteceu, muitas vezes nem tomaram ciência que estão desencarnados. Despertam lá num lugar bonito, numa macazinha, o pessoal todo de branco, enfermeira passando para lá e para cá. Oxe, teve um piripaque, no hospital, né? Rapaz, ninguém vem me visitar. Oxe, o tempo todo, faz uma semana que eu estou aqui, né? E pensando que está ainda encarnado. Aí quando chegam os irmãos que começam a dizer a nova situação, e realmente não acredito de jeito nenhum. Depois, com o tempo ali que são trazidos, caso tenham merecimento e equilíbrio, nas visitas aos seus entes queridos, ali observam que realmente ele está no outro plano. E como eles não tiveram, na vida pregressa, a oportunidade de frequentar um centro espírita
para ouvir as verdades espirituais, para saber o que acontece após o desencarne, são trazidos aqui para assistir essas reuniões. Reuniões do Evangelho, reuniões de mediunidade, reuniões de Livro dos Espíritos, as reuniões públicas, para que eles possam realmente aprender, para saber a sua real condição e saber que estão numa vida, na verdadeira vida, porque nós não nascemos encarnados, nós nascemos espíritos. Fomos criados espíritos, todos iguais, simples e ignorantes, ou seja, sem nenhum saber. Se estamos na posição que nós nos encontramos, pelo nosso merecimento, porque Deus nos deu livre-arbítrio para que possamos aprender, seja da forma intelectual e também moral. As duas asinhas têm que crescer juntas, né? Não adianta você aprender muita coisa intelectualmente e não desenvolver o seu senso moral, porque você vai pegar todo esse patrimônio cultural que você tem, vai utilizar para as coisas erradas. Quando você desenvolve o senso moral, você é um inventor, você vai inventar uma coisa que, ao mesmo tempo, seja de grande cabedal intelectual, mas que ajude também a humanidade. Um exemplo, o Dr. Albert Sabin, um homem pesquisador, trabalhador, desenvolveu uma vacina que é tão boa que nem traumatiza a criança, porque nem agulha tem, né? Aquelas gotinhas maravilhosas que fizeram com que as nossas crianças escapassem da poliomielite. Eu lembro, na minha época de criança, eu estou cinquentão, mas na minha época eu tinha 10, 11 anos, a gente via muitas crianças paralíticas, seja de uma perna, seja de duas, um braço, porque não existia vacina, né? Depois que começou a vacina, foi descoberta que foram feitas as campanhas, a gente vê que, graças a Deus, é um caso perdido, às vezes por relapso, pais relapsos que não levam os filhos para tomar a vacina. E tem algumas crenças aí que dizem que filho não pode tomar vacina, que vacina faz mal. E a gente vê um caso ou outro, as crianças ainda contraindo essa doença. Mas foi um homem que dedicou a sua vida ao bem da humanidade. Então ele teve uma elevação moral e intelectual. Pergunta 676, para a gente encerrar o Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta: por que o trabalho é imposto ao homem? Ou seja, o homem é obrigado a trabalhar. A espiritualidade diz que é uma consequência da sua natureza corpórea. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. Eis porque ele não deve a sua alimentação, a sua segurança e o seu bem-estar, senão ao seu trabalho e à sua atividade. Ao que é de físico franzino, Deus concedeu a inteligência para o compensar, mas há sempre o trabalho, né? Os mais fortes, aí às vezes não querem, tem preguiça de estudar, né? Vão pegar no pesado, como se diz. Mas os mais franzinozinhos, sabe que não vai aguentar o banzeiro de pegar peso, aí procura estudar para desenvolver inteligência, para pegar um serviçozinho mais leve, né? Mas tudo depende do trabalho. Se não for o trabalho, porque o trabalho é o único meio lícito para você se desenvolver e se alimentar e se desenvolver intelectual e moralmente, você tem que trabalhar. Ou então cair no mundo errado, né? Procurar outras atribuições que não competem a nenhum cristão, a nenhum ser humano. Então, o trabalho, a própria codificação espírita, o Livro dos Espíritos, enaltece e enobrece, porque só através deles você consegue a sua melhoria, a sua evolução. Mas trabalhar é uma coisa, e a conduta que nós vamos ter que ter no nosso trabalho? Será que é chegar no trabalho? Muita gente chega numa repartição para ser atendida, né? Está lá o atendente que parece que passou a noite toda brigando. Ele nem lhe conhece e já atende mal. O próprio colega vai perguntar uma coisa, ele atende mal. Aquela pessoa que é de mal do mundo. Ou seja, uma pessoa que tem uma conduta totalmente errada do que deve fazer. E isso em todos os setores.
eu já presenciei num grande hospital daqui em Recife, que não vale a pena declinar o nome, de uma criança, eu estava com a minha neta lá, e chega uma criança com um abscesso em cima do peito. A criança tinha 3 meses de nascida. A avó, o pai lá preocupado. Nisso, aguarde que o cirurgião está chegando. O cirurgião chega lá, mascando chiclete, nada contra o chiclete, né? Aí, cadê a criança? Aí a avó aqui, aí ele olha, abre a blusinha, é um abscesso, tem que sajar, tirar, botar um dreno. Aí a avó pronto, vamos fazer. Qual é o convênio de vocês? Aí ela disse o nome do convênio. Rapaz, esse convênio para me pagar tá uma demora, que é complicado, viu? Aí a avó da criança disse, mas o problema é esse? Diga quanto é, eu lhe dou um cheque de garantia. Se o convênio não lhe pagar, você deposita o cheque. Assim é diferente. Aí disse o preço, a senhora tirou o talão de cheque da bolsa, preencheu, entregou o cheque a ele. Botou o cheque no bolso, chamou uma enfermeira, botou a menina na maca, entrou no ambulatório. Aí eu marquei, ele não passou 10 minutos. Fez o procedimento, saiu como se nada tivesse acontecido. Aí a avó da menina foi conversar, está vendo como é? O mercenarismo. Porque existem profissionais e profissionais. Eu sempre enalteço, sempre nas conversas, falando de médico, um grande médico pediatra chamado Edivalniro Gouveia. Esse vale a pena declinar o nome, porque tinha um consultório ali pertinho da restauração e ele atendia qualquer pessoa, do mais humilde ao mais abastado, da mesma maneira. Se tivesse dinheiro, pagava a consulta, se não tivesse, não pagava, ele atendia do mesmo jeito. Esse, com certeza, está lá junto do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, um homem que tinha a medicina dentro do coração, era o médico dos humildes. Mas vamos aqui à nossa temática de hoje, dessa obrazinha chamada Conduta Espírita, que foi psicografada por André Luiz através da mediunidade do Dr. Valdo Vieira, que, por coincidência, era médico também. E muitas obras de Chico foram produzidas através de parceria com o Valdo Vieira. Interessante que tem algumas obras que Chico fazia um capítulo e Valdo Vieira fazia outro, né? Só que o mesmo espírito, André Luiz. Aí, quando o Valdo mandava os manuscritos dele, quando colocava, aí continuava certinho. De onde parava, continuava, né? É impressionante a psicografia. Como era o mesmo espírito, não tinha diferença. Assim, você não sabe... Você pega uma obra psicografada pelos dois e você não consegue distinguir quem foi que psicografou qual parte. Porque a linguagem ali é do espírito e não do médium, né? A mediunidade dos dois era fabulosa e conseguiam fazer esse trabalho. Então, o capítulo 8 desta obra diz o seguinte: no trabalho, ele diz assim: desde que se encontre em condições orgânicas favoráveis, dedicar-se ao exercício constante de uma profissão nobre e digna, o engrandecimento da vida exige o tributo individual ao trabalho. Situar em posições distintas as próprias tarefas diante da família e da profissão, da doutrina que abraça e da coletividade a que deve servir, atendendo a todas as obrigações com o necessário equilíbrio. O dever lealmente cumprido mantém a saúde da consciência. O que é que ele quer dizer com isso? As nossas obrigações do nosso lar, as nossas obrigações na doutrina que abraçamos, no caso a nossa doutrina espírita, e as nossas obrigações no trabalho, elas têm que se manter em equilíbrio, porque não adianta você ser um excelente pai de família e ser um péssimo colega de trabalho. Não adianta você ser o santo aqui na doutrina, dentro da doutrina espírita, no centro espírita, participar de campanha do quilo, nos trabalhos de caridade, dar passe aí mediúnico, fazer doutrinação, e dentro de casa ser o bicho, maltratar sua esposa, maltratar seus filhos, né? Que quando as pessoas às vezes sabem, fulano de tal agrediu a esposa. Não é possível, não acredito não. Aquele camarada é meu colega lá do centro espírita, é um homem caridoso, faz campanha do quilo todo domingo, dá passe, é doutrinador, mas às vezes acontece isso, o desequilíbrio.
O cara é bom num setor, mas no outro não tão bom, né? Prejudica muitas vezes a educação dos filhos, a convivência com a esposa e, enquanto isso, nos outros setores, é um santo. Então, tem que se haver esse equilíbrio, é que ensina a espiritualidade. Examinar os temas de serviço que lhe digam respeito, para não estagnar os próprios recursos na irresponsabilidade destrutiva ou na rotina perniciosa. Da busca incessante da perfeição procede a competência real. A gente sabe que o mundo é dinâmico, né? E em todas as profissões elas evoluem. Então você não pode querer aplicar os conhecimentos que você aprendeu há 20 anos atrás, quando já tem outras formas de se realizar as coisas, continuar aplicando ali. Porque você vai estagnar no tempo. Então, procurar sempre a perfeição no trabalho. Você está fazendo aquele procedimento que você faz há 20 anos, está dando certo. Mas o cara descobriu que você pode fazer aquele mesmo procedimento num tempo muito menor, então com menos dispêndio de recurso e de energia. Então, por que você vai continuar naquela sua prática de 20 anos se você pode fazer a mesma tarefa com o menor tempo e com o menor custo? Então, a própria espiritualidade nos ensina a evoluir nas próprias tarefas do trabalho. Não devemos ficar estagnados. Isso em todos os setores, né? Antigamente, você pegava uma vassoura, cortava capim para fazer uma vassoura com aquele capim de botão para varrer o terreiro, né? Hoje em dia, você pega uma vassoura boa de piaçava que vai diminuir o seu trabalho, né? Isso fazendo uma analogia ao trabalho penoso. Antigamente, você tinha que convocar um bocado de trabalhador, né, para poder levantar uma carga, colocar em cima de um caminhão. Né? O camarada ali sofria. Quantos não estrangularam ali as suas hérnias, rasgaram o músculo, botando força ali para fazer aquele trabalho brutal. Hoje você chega com a empilhadeira, as cargas são todas paletizadas, levanta a empilhadeira, carrega um caminhão com meia hora. O que se fazia com 2 horas para carregar. Evolução. Ajudar aos colegas de trabalho, compreendê-los, contribuindo para a honorabilidade da classe a que pertence. O espírita responde por sua qualificação nos múltiplos setores da experiência. Você, às vezes, quando está num cargo de chefia, está vendo um companheiro seu fazendo determinada tarefa, e que aquilo ali está sendo complicado, às vezes o cara não entende, você vai lá, ajuda, orienta, faz com que o serviço renda, você ganha uma amizade, ganha um amigo ali, torna aquela tarefa do seu subalterno ali, no caso aquele que está sob o seu comando, mais fácil, mais tranquila. Isso é caridade também. Cultuar a caridade nas tarefas profissionais, inclusive naquelas que se retiram às transações do comércio. O utilitarismo humano é uma ilusão com as outras. Muitas vezes no comércio, né, você pega uma pessoa desavisada, às vezes uma pessoa já numa idade mais avançada, e algumas pessoas se aproveitam, né, o raciocínio que já está lento daquele senhor, daquela senhora, e fazem aquela chamada sabedoria, que na minha linguagem é safadeza, né? Que cobram a mais, na hora de fazer a soma ali de uma compra, adicionam uma coisa ali que aquele senhor, aquela senhora não vão perceber, e no final da conta ainda ficam achando graça e agem com a verdadeira desumanidade pela falta de caridade naquele segmento ali, naquele ato que ele fez. E para encerrar, jamais prevalecesse das possibilidades de que dispunha no movimento espírita para favoritismos e vantagem na esfera profissional. Quem engana a própria fé perde a si mesmo. Em nenhuma ocasião desprezar as ocupações de qualquer natureza, desde que nobres e úteis, conquanto humildes e anônimas. O trabalho recebe valor pela qualidade dos seus frutos. Não se espantem não, que não é só na doutrina espírita não, mas em qualquer setor de alguma doutrina religiosa, muitas pessoas se prevalecem do status que ocupam naquela religião
para se aproveitarem de determinadas pessoas. Felizmente a gente vê aí nos noticiários, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, não é só porque uma pessoa aparenta aquela aura de respeitabilidade, mas aprender a conhecer. Porque o próprio Espiritismo diz, não se iluda com os nomes que os espíritos dão na comunicação. Às vezes são pseudos espíritos sábios. A gente tem que prestar atenção no conteúdo da mensagem. Se aquela mensagem que ali nos é endereçada por um espírito é uma mensagem de cunho elevado, elevação moral, de ajuda, de realmente transmite uma mensagem de sabedoria, de caridade, que você vê ali, que ali partiu de um espírito elevado, aí sim você pode confiar que é de um bom espírito. Mas não se engane que muitas vezes uma mensagem qualquer e o cara assina Santo Antônio, Santo Agostinho. Não se iludam com o nome, até porque os bons espíritos não fazem questão de nome. André Luiz mesmo não dá esse nome André Luiz. Na hora de como é seu nome? Bota aí André Luiz. Ninguém sabe. O nome dele era outro, né? Porque ele não fazia, queria fazer o bem. Não havia necessidade de ele dizer, não, eu sou fulano de tal, se engrandecer. O próprio Jesus, quando se comunica com Kardec, que pergunta, ele pode dizer, não, eu sou Jesus Cristo. Não, mas ele disse, eu sou a verdade. Pronto. Kardec foi que subentendeu que quem é a verdade era o próprio Jesus. Jesus que era o chefe de toda aquela falange do bem, daquela equipe espiritual que fez todo esse trabalho para trazer o Consolador prometido. Bom, meus irmãos, o tempo é chegado. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui nessa casa de oração e trabalho, agradecendo a todos vocês, agradecendo a espiritualidade maior que sempre nos ajuda, desejando a todos que a paz de Jesus possa abençoar a todos e permaneça no coração de cada um de nós. Que assim seja.